A primeira polêmica de várias, tá? Incesto. Guarda essa informação. Cobre, aranha, aranha, cobra. Já tentaram censurar esse livro. Foi dedo na cara e gritaria. Oi, você que tá me assistindo. Eu me chamo Nadson, sou escritor, criador de conteúdo, sushi man, técnico de enfermagem e bailarino nas horas vagas. Esse vídeo é um resumo completo da obra A Marca de uma Lágrima, do autor Pedro Bandeira. Vai ter muito spoiler, eu vou comentar cena por cena e vou dar minha opinião. E se você gosta muito do livro A Marca de uma Lágrima, comente aqui embaixo, clique em gostei, se inscreve no canal, por favor. E eu quero dedicar esse vídeo a todos os fãs do Pedro Bandeira, principalmente quem ama A Marca de uma Lágrima. Sem sombra de dúvidas, essa obra é a minha favorita do autor, juntamente com A Droga da Obediência. A Marca de uma Lágrima e A Droga da Obediência, elas andam juntinhas assim, ó, até o topo de todos os livros que o Pedro Bandeira já publicou. É verdade. E fica aqui comigo até o final, que eu vou falar curiosidades sobre o processo de escrita da obra e polêmicas, porque já tentaram censurar esse livro. Foi dedo na cara e gritaria. Nos primeiros parágrafos, conhecemos a Isabel. Ela tem 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio e ela tem um problema com autoestima. Ela se acha feia, gorda, tudo nela é ruim, ela nunca tem nada de bom para falar sobre aparência. E bem no comecinho, a primeira cena que temos é dela se olhando no espelho e não gostando do que vê. E a personagem discute com o próprio reflexo, no sentido literal. Ela fica brigando com o espelho. E o reflexo dela começa a chamar de gorda, feia, e a própria personagem fica chorando. Sinceramente, lendo isso hoje, eu acho um pouco tosco. Tanto é que ela chama o objeto de o inimigo. Lembrando que a gente não tem uma descrição física da Isabel, a gente só sabe que ela usa óculos e ela tem uma espinha no nariz. Enfim, a mãe da Isabel chega e interrompe ela com esse drama para dizer que a tia Adelaide ligou para convidar ela para a festa do primo. O Cristiano iria completar 16 anos. De início, a Isabel não quer ir, mas a mãe obriga ela mesmo assim. E uma coisa engraçada é que a gente não sabe o nome da mãe da Isabel. Em momento nenhum, o autor fala o nome de alguns personagens aqui, e isso chega a ser um pouco curioso. Enfim, a mãe da Isabel chega, interrompe e fala assim: ó, vai ter uma festa do seu primo e você tem que ir. A Isabel fala: ah, mãe, eu não quero. Você vai. E pra Isabel não ir e ficar sozinha, ela convida a amiga Rosana, e Rosana topa. E diferente da Isabel, Rosana é uma menina alegre, carismática, bem extrovertida, e a gente também não sabe a aparência da Isabel. Mas quando eu li isso, eu imaginei que ela fosse loira. E as duas vão juntas pra festa do Cristiano. E Isabel não viu o Cristiano há muito tempo. Para ela, ele é aquele garoto besta, bobinho, sabe, sem muito futuro. As duas chegam na festa, Isabel começa a ficar entediada e quem aparece? O Cristiano. Nesse momento aqui, o Cristiano tá maduro, ele tá mais velho e tem 16 anos. E quando Isabel vê que o primo cresceu e já tá mais velho, cara, ela se apaixona imediatamente. Ela fica tipo, meu Deus do céu, como ele tá bonito. Ai, que braços fortes. Ela fica doidinha pelo cara. Nesse momento aqui, a música da festa tá muito alta e Isabel meio que aproveita para poder falar tudo. A voz dela acaba sendo abafada pelo som e ninguém entende direito o que ela tá falando. E Isabel habla, habla e habla. Cristiano, você tá bonito. Ai, Cristiano, você tá maravilhoso. Cristiano, que corpo. E o Cristiano, tipo, o que é que você tá falando? Não tô entendendo. E a Isabel, ó, colocando tudo pra fora. Você é o amor da minha vida, Cristiano. Cristiano, você é o meu sonho. E aqui, meu amigo, temos a primeira polêmica da obra. Incesto. A primeira polêmica de várias, tá? E nesse momento aqui, a Rosana aparece e ela rouba a cena. O Cristiano trata a Isabel super bem, mas ele não tira os olhos da Rosana. Ai, meu Deus, a Rosana. A Rosana. A Rosana. Os dois vão juntos pra festa e a Isabel fica sobrando. E naquela época não tinha nenhum smartphone com acesso à internet para ela poder ficar meio que, sabe, sozinha, quieta, usando o celular. A Isabel fica pistola porque a Rosana e o Cristiano saíram juntos pra dançar. Chega um momento que ela fala bem assim: Rosana, devolva o meu sonho. E a tonta da Isabel, ela sai pra não ficar sozinha, porque nesse momento os casais começam a se formar e a dançar uma música lenta. E pipipi, papapó, rola um clima, Isabel sozinha, até que chega um convidado da festa e se aproxima de Isabel. Ele se apresenta e seu nome é Fernando. Guarda esse nome, hein? Fernando. Imediatamente o Fernando fica interessado em Isabel, mas de início ela não curte ele não. E nesse momento a Isabel tinha tomado 3 copos de refrigerantes.
E ela fica um pouco bêbada, tonta. Na verdade, o que ela tomou não era refrigerante. A gente não sabe o que ela tomou de fato, porque refrigerante não deixa as pessoas bêbadas. O Fernando se oferece para buscar mais bebida para Isabel. Ele sai e deixa ela sozinha. E de longe, Isabel fica olhando o Cristiano e Rosana juntinhos e os dois se beijam. E pronto, Isabel tem um troço. Sua melhor amiga beijando o cara que ela tá afim. Aí junta tudo isso, a cena da sua melhor amiga beijando o cara, o efeito da bebida, junta tudo isso e ela tropeça e cai de cara no chão. E ela tropeçou em quê? No nada. Exatamente, ela tropeçou no nada e pá, de cara no chão. O que é que ela pensa? Meu Deus, que vergonha, que mico. Se eu fosse ela, eu já fingi um desmaio ali mesmo, só para não ter que olhar para a cara das pessoas. E Isabel tá lá, jogada no chão, com vergonha, deprimida, frustrada. Aí ela sente alguém lhe levantar e socorrer. E a primeira coisa que a Isabel pensa é: ai meu Deus do céu, que bom que você veio me socorrer, Cristiano. Ai, Cristiano, você tá aqui, que bom. Ela pensa. E como tá escuro, ela não vê direito o rosto do primo lhe acudindo. Aí, meu amigo, um beijo acontece. Isabel sente o cara beijando os lábios e ela meio que, ai meu Deus do céu, estou no paraíso. E durante o beijo maravilhoso, ela sente a correntinha do boy roçando o pescoço. E ela fica com isso na cabeça. Aí tá, a festa acaba e a Isabel fica feliz porque beijou na boca? Não. Não. Ela não consegue tirar a Rosana e o primo da cabeça. Os dois juntinhos e ela fica com ciúme, com inveja, tonta. Nessa hora, o leitor meio que fica com raiva da protagonista. E Isabel não vê a hora de poder ver o Cristiano para ela ficar junto dele novamente. Ela até fica esperando uma ligação dele e fica meio que fanficando as coisas. Como é domingo, a Isabel vai ficar um dia com o pai. Lembrando que os pais da Isabel são divorciados. Aí você me pergunta, qual o nome do pai da Isabel? Não sabemos. Porque o autor também não deixou claro o nome do pai da Isabel. Junta a mãe da Isabel, o pai da Isabel, os pais sem nomes. Pronto. Sabe aqueles personagens que não tem tanta importância, aparecem super pouco e meio que o autor não dá importância de dar um nome ao personagem? Pois é, acontece muito aqui. E a Isabel começa a planejar o momento em que vai ficar a sós com o Cristiano. E à noite ela tem as suas fantasias. Vou ler um trecho das fantasias da Isabel. À noite, abraçada ao travesseiro, um só nome ocupava todo o ser de Isabel. Cristiano. Não conseguia lembrar-se do primo em meio às pálidas recordações dos garotos de sua infância. Teria sido aquele que se divertia batendo nos menores? Ou seria aquele outro que teimava em tirar sua calcinha? E ela fala em voz alta: quer tirar minha calcinha agora, Cristiano? Ah, meu Deus do céu! Esse aqui foi alguns dos trechos que incomodaram alguns pais de alunos menores de idade. Isso gerou polêmica, foi parar até em jornais. Vou comentar essa notícia mais pro final do vídeo, fica aqui comigo. E aqui entramos na segunda polêmica, o erotismo oculto. E aproveitando para reforçar, se inscreve no canal, deixa um gostei, comente aqui qual o seu livro favorito do Pedro Bandeira e qual é o próximo livro do autor que merece um resumão. E voltando para a história, a Isabel e Rosana, elas estudam juntas. E é o primeiro dia de aula. O Cristiano é transferido para o mesmo colégio delas, porém ele está no segundo ano do ensino médio, enquanto as meninas estão no primeiro. E a Isabel começa a planejar o próximo encontro com o Cristiano. Ela até pensa em pedir umas aulas particulares de química, só para poder ver o primo. Isso aqui, fi, é descaração, porque a Isabel, ela é uma ótima aluna. Ela tira 9, 10 e é perfeita. A Isabel e Rosana, elas começam a conversar e uma fala para outra. A Rosana chega e fala: amiga, eu tenho um babado para te contar. E a Isabel responde: pois eu também tenho um babado para te contar. E as duas meio que planejam uma conversa. E as duas adiam essa conversa porque a professora nova chega e a aula começa. E na hora da aula, a Isabel pega a caneta, o papel e começa a escrever uns versos pensando em Cristiano. Porque ela é uma poeta nata, ela é uma Shakespeare de 14 anos de idade. Quero fundir meu corpo no teu corpo junto ao meu. Fundir meu corpo no teu corpo junto ao meu.
unir os corpos. Sexo. Nos teus braços serei cega, para que sejas meu guia. Nós seremos a matéria, nosso amor será a energia. A professora de física está dando a aula, explicando o assunto da matéria. A física estuda a relação entre a energia e a matéria. A matéria afeta a energia e a energia afeta a matéria. E a Isabel, inspirada, escrevendo seus versos. No meu seio serás meu, para o uso que eu quiser. Nos teus braços me abandono, ao teu lado sou mulher. Profundo. O sinal toca e a próxima aula é de inglês. E as turmas se misturam, os alunos são separados por nível acadêmico. E como a Isabel é nota 10, ela fica na turma mais avançada e Rosana fica numa turma inferior. E nesse momento a Isabel vai ficar juntinho com o Cristiano. E ela tem a brilhante ideia de entregar o poema para o Cristiano. E ela fica pensando, eu vou seduzir o Cristiano com as minhas palavras. E ela fica viajando na maionese e ela perde a deixa, porque o Cristiano se senta no fundo. E o fundo tá cheio com alunos populares e a Isabel fica meio que sem saber onde sentar. E só tem a frente. Sem escolhas, a Isabel fica na frente para assistir a aula de inglês. E durante a explicação do professor, a Isabel recebe um bilhete do Cristiano. Antigamente os alunos se comunicavam assim na sala de aula. Eles pegavam a caneta, o papel, escrevia, dobrava o bilhete, dava para alguém e falava assim: "Passa para fulano". Uns anos atrás aí não tinha WhatsApp. E quando a Isabel abre o bilhete para ver o que está escrito, é uma mensagem do Cristiano dizendo: "Onde podemos conversar em particular?". E a Isabel fica com o coração assim, ó. Tum, 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 tum. Ai, meu Deus, ele quer me ver. Ele quer me ver. Ele quer me ver. E ela responde na hora. Me encontra no laboratório. Ela dobra o papel, passa para a pessoa do lado, a pessoa do lado passa para a pessoa de trás, e assim o Cristiano lê a mensagem da Isabel. O sinal toca e a Isabel vai correndo pro laboratório para poder ver o primo. E no caminho até o laboratório, ela meio que esbarra com o Fernando. E isso mesmo, aquele cara que ela encontrou com ela na festa. E o Fernando cumprimenta a Isabel, é simpático, trata ela super bem, mas ela tá apressada e meio que fala: "Querido, desculpa, tô com muita pressa, não posso falar agora". Brup, corre pro laboratório. Isabel tá na sala do laboratório sozinha, esperando pelo primo. E ela começa a olhar os objetos que está na sala. E nisso tem uma prateleira com potes de formol, coisas em conserva, e tem também um aquário com uma cascavel, e do lado desse aquário tem um pote com caranguejeira. A cobra e a aranha. Guarda essa informação. Cobra e aranha, aranha, cobra. E a Isabel fica esperando o primo chegar e ela começa a funfincar as coisas. Cristiano, nós vamos ficar juntos. Cristiano, você é o amor da minha vida. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Cristiano chega, os dois conversam e o Cristiano vai logo direto ao ponto. Ele fala bem assim: Isabel, eu tô apaixonado. E a Isabel fica louca. Ai, meu Deus, ele tá apaixonado, ele tá apaixonado, ele tá apaixonado. Sim, ele tá apaixonado, mas por Rosana, a amiga da Isabel. Quando ela ouve isso, ela toma um banho de água fria. Eu não esperava isso, eu esperava que você estivesse apaixonado por mim. Ela toma esse banho de água fria, mas ela consegue disfarçar, porque ela é muito inteligente. E o Cristiano agradece a Isabel por ela ter levado a amiga, porque se não fosse por isso, eles não teriam se conhecido. E ele pede para a prima ajudar aos dois ficarem juntos. E a Isabel pensa assim: meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Mas a personagem, ela não consegue dizer não. Ela é muito trouxa. Ela não sabe dizer não. E ela topa ajudar os dois a ficarem juntos, mesmo não querendo. Enfim, o Cristiano agradece a Isabel por ela ter topado e ele sai do laboratório, deixando ela sozinha. E a Isabel começa a chorar. Chorar, 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 igual criança, tonta, idiota, tola, deprimida, frustrada, com ansiedade. Ela começa a derramar lágrimas e de repente ela escuta a porta se abrindo. Imediatamente ela pensa: meu Deus, eu não posso ser vista nesse estado. E ela meio que se agacha e fica camuflada no escuro. Aí alguém entra usando o jaleco, pega um frasco e sai. A cena é rapidinho, não dura tipo 4 parágrafos. Como Isabel tá sem óculos e chorando muito, ela não vê direito quem entrou. Mas quando essa pessoa sai, ela se levanta e vai até a prateleira para ver
qual frasco essa pessoa pegou. Como essa pessoa estava de jaleco, Isabel pensa, só pode ser algum professor, algum funcionário que entrou aqui para pegar alguma coisa. Normal. E quando ela olha para os vidros, os frascos, ela vê que a pessoa pegou um potinho de cianureto. A Isabel seca as lágrimas, se recompõe e ela vai assistir a próxima aula. O professor de redação pede para os alunos criarem um texto. E a Isabel ela tira de letra, ela escreve o texto dela rapidinho. E a Rosana entra em desespero. Rosana, meu Deus do céu, eu não sei escrever. Meu Deus do céu, eu não sou boa com as palavras. Ai, meu Deus do céu, eu não quero tirar nota zero. A Rosana é linda, ela é carismática, ela é bem simpática, mas ela é bem burrinha. E a Isabel fica com dó da amiga e ela dá o texto dela. E ela tenta escrever um texto novo para poder entregar para o professor. E a Isabel não consegue tirar o Cristiano da cabeça. E ela fica lembrando do beijo e ela começa a escrever a mesma frase no caderno. Quando você me beijou, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Quando você me beijou. É tipo várias linhas com a mesma frase. E quando o professor olha para a folha da Isabel, ele fica tipo, meu Deus, que desgraça é essa? Ele não fala isso, mas ele fica com desprezo. E quando ele vê o texto que a Rosana supostamente escreveu, ele fica tipo, meu Deus, isso aqui é muito bom. E ele dá uma nota maior para Rosana. E a Isabel leva um 0. Depois da aula, a Isabel e a Rosana elas conversam. Ai, amiga, que bom que eu tenho você aqui para me ajudar. Você me ajuda com o boy, você me ajuda com os textos. E a Isabel fica tipo, ai, amiga, que bom que eu também tenho você, porque você é ótima. E as duas ficam se elogiando. E a Rosana fala pra Isabel que ela tá apaixonada. Ah, eu tô apaixonada pelo seu primo. Muito obrigada por você ter me levado pra festa, porque, tipo, foi a melhor coisa que me aconteceu. A Rosana tá apaixonada pelo Cristiano. O Cristiano tá apaixonado pela Rosana. Tanto é, tanto é que a Isabel, ela organiza um encontro com o Cristiano e a Rosana, para os dois ficarem juntos e namorar. As duas mentem para a mãe da Rosana dizendo que elas vão ao cinema, mas na verdade apenas Rosana vai para ver o Cristiano. E aí a Isabel lembra que tinha feito um poema pro primo, mas como ela não chegou a entregar esse poema, ela dá o poema para Rosana. E ela fala assim: "Toma aqui esses versos, copia quanto a letra, o Cristiano vai amar." A Rosana fica: uma boa ideia." O condenado à forca prepara sua própria corda. E o pensamento de Isabel oscilava entre a resignação e o desespero. Preocupante. Uma coisa que eu gosto desse livro é que ele tem muita frase filosófica. Eu amo. Então, Isabel quer o Cristiano quer a Rosana, e a Rosana quer o Cristiano, e a Isabel fica dividida entre os dois. E ela só sabe sofrer. Nesse momento aqui, se o leitor tinha raiva da Isabel, ele começa a ter ódio. Logo em seguida, a Isabel recebe uma ligação do Fernando. E como o Fernando conseguiu o número da Isabel? Não sabemos. Em momento nenhum, o livro deixa claro como ele conseguiu o telefone dela. Irineu, você não sabe nem eu. E o Fernando só liga pra se declarar pra Isabel. Ele fala: então, eu te quero, te acho bonita, te acho maravilhosa, te quero. Gosto muito de você, vamos ficar? E a Isabel fica: meu Deus do céu, não acredito que eu tô escutando isso. Mas o Fernando, ele é um fofo, ele fica insistindo. E ele é o único que vê o sofrimento da Isabel. Isabel tá sofrendo pela amiga e o primo estarem ficando juntos. E ninguém nota isso, apenas o Fernando. Certas coisas não precisam saber, basta sentir. Mais frase filosófica. A Isabel fica tipo, ai, garoto chato, desliga o telefone na cara dele. Ela vai tomar um banho pra relaxar. A Isabel tira a roupa, ela liga o chuveiro e começa a se banhar, a relaxar, com pensamento no Cristiano, no corpo dele. E ela lembra de quando estava presa no laboratório com ele e fica pensando: ai, Cristiano, por que você não me agarrou, Cristiano? Ai, Cristiano, por que você gosta da Rosana, Cristiano? E ela lembra da cobra que estava presa dentro do aquário e da aranha que estava presa dentro do pote de vidro. A cobra e a aranha. Ai, Cristiano amado, por que não me tomou novamente como sua boneca, naquele laboratório gelado, no meio das formas mumificadas, do formol, no meio dos ácidos e das fórmulas, das cobras e das aranhas, da lina marina, no meio da lina marina, do pó do branco dos sonhos destruídos, das garotas presas em frascos, da lina e da marina, da lina Isabel, da Isabel marina, da lina aranha,
Marina Aranha, Aranha Isabel, Cobra Cristiano, Aranha e Cobra. Ai, cobre aranha, aranha e cobra. A aranha quer a cobra busca aranha. A aranha se debate na gaiola de vidro. Vai quebrar-se o vidro. Já vem vindo a cobra. Vem, Cristiano, me abraça, me enlaça, me arregaça, me enleia. Tateia, procura, me aperta, me pega, me toma. Te amo, sou sua, estou nua, te quero, te pego, te levo comigo. Me leva contigo, me faz viver, me faz feliz, me faz mulher. Ah, Cristiano, ah. Nessa cena aqui está muito claro que ela está se masturbando. Mas o texto do livro em si não descreve de uma forma explícita. Ó, ela pegou o dedinho, colocou lá e estimulou. O foco mesmo é o pensamento da personagem e as frases de duplo sentido. Chega o dia de Isabel e Rosana irem ao cinema, mas apenas a Rosana entra no cinema com o Cristiano. Isabel ela fica meio que sem fazer nada, esperando o tempo passar enquanto os dois namoram. E nisso a Isabel ela vai para uma livraria para passar um tempo e ela fica folheando os livros e lendo uns textos do Fernando Pessoa. E quem aparece na livraria? O Fernando. A Isabel olha pro Fernando e pergunta: Cara, você tá me seguindo? E ele fala: Não, tá louca? Eu tô trabalhando. A mãe do Fernando tem uma livraria e ele trabalha nessa livraria. Além de lindo, educado, gentil, é trabalhador. O Fernando é pra casar, meninas. E o Fernando insiste mais uma vez na Isabel, só que dessa vez ele chama ela pra dar uma volta. E a Isabel pensa: o Cristiano e a Rosana vão demorar no cinema. Eu tô aqui sem fazer nada, beleza, eu topo. Aí o Fernando e a Isabel dão uma volta pela cidade. Eles conversam bastante, o Fernando é de boas, e ele tenta criar uma conexão com a Isabel. Só que a Isabel fica tipo, cara, eu te acho legal, mas não vai rolar. A Isabel vê ele apenas como um amigo. Depois da volta com o Fernando, a Isabel busca a Rosana e elas meio que conversam sobre o encontro com o Cristiano. E a Rosana deixa claro que ela não ficou prestando atenção no filme porque ficou dando uns amassos com o Cristiano. E a Isabel fica podre de ciúmes. Depois, Rosana e Isabel se despedem. A Rosana vai para casa dela e Isabel fica sozinha. E ela fica pensando no Cristiano mais uma vez. Dessa vez ela escreve outro poema, mas não é um poema se declarando. É um poema mais sofrido, contando o sofrimento que ela está sentindo por não estar com o cara que ela ama. Só que em momento nenhum ela entrega esse poema para o Cristiano, tá? Ela guarda para ela. Aí o telefone toca, Isabel atende, quem é do outro lado da linha? O Cristiano. Ele fala assim: Isabel, eu quero te ver agora. E a Isabel fala: tá bom. Aí os dois vão para um parque de diversão e eles têm uma conversa profunda. O Cristiano chega em Isabel e fala: eu tô apaixonado pela Rosana. E ele conta a versão dele do encontro. E ele fala que quer se declarar para ela, porque ele gosta muito dos versos que ela supostamente escreve. O Cristiano fica encantado pela personalidade da Rosana, não pela aparência. Quando Isabel escuta isso, ela pergunta pro primo: Você amaria ela mesmo se ela fosse feia e gorda? Aí o Cristiano responde: Cara, eu poderia ser cego, basta que alguém lesse pra mim o que ela escreve. A Isabel fica: Meu Deus do céu, esse cara pode me amar então. Quando Isabel escuta isso, ela fica feliz e ela vê uma luz no fim do túnel. Mas ela pergunta: Tá, por que, que você me chamou aqui pra me ver então? O que, que você quer falar comigo? O Cristiano pede para Isabel criar uma carta, um verso, um poema para Rosana. Priminha, escreve uma carta aí para mim, por favor. A Isabel fica, meu Deus. Ela responde que, cara, eu não sei escrever um poema do gênero masculino. Aí o Cristiano fala, cara, é só você escrever um poema aí qualquer como o outro. Mas aí o que é do masculino você transfere pro feminino. Aí pronto. Cara, que ideia brilhante. Genial, cara. Só pegar o masculino e transformar em feminino. A Isabel fica com receio assim, mas ela topa. Se a Isabel dissesse não com mais frequência, metade dos problemas dela estariam resolvidos. A amiga me ajuda aqui com um boy? Não. A amiga cria umas cartas aí pra mim? Não. Cara, dizer não é libertador. Ela vai para casa, ela escreve um poema enquanto fica delirando e brigando com o inimigo. O inimigo dela é o espelho, não sei se você lembra. E dessa vez os versos são para Rosana, em nome do Cristiano. Vou deixar meu peito aberto, Rosana de amor sem fim.
sem porteiro, sem vigia, para que entres em mim. A Isabel vai lá, entrega esse poema para o Cristiano entrega para a Rosana e a Rosana lê esse poema. Mas isso não é descrito no livro. Em momento nenhum tem essa cena da Isabel entregando o poema para o Cristiano e o Cristiano entregando o poema para a Rosana. A Rosana chega na casa da Isabel e ela fala: ai, amiga, esse primo seu é muito lindo, é muito amoroso. Olha o que ele escreveu para mim. E ele dá o poema que a Isabel tinha escrito para ela. Cara, uma coisa engraçada é que nenhum dos dois percebe que é a Isabel que está escrevendo as cartas. Ou seja, é um mentindo pro outro o tempo todo. Aí a Rosana chega e fala: ai, amiga, eu queria ser assim como você, ser boa com as palavras, saber me expressar, me comunicar. Queria poder muito fazer isso pelo Cristiano. Porque toda vez que a Rosana e o Cristiano se encontram, ela fica em silêncio, ela banca tímida, porque se ela abrir a boca, o Cristiano vai perceber que não é ela que escreve as cartas. A Isabel tem outra ideia, tipo assim, tá bom, você vai ligar pro Cristiano e você vai dizer isso aí pra ele. Aí a Rosana fala: ai, amiga, eu não sei se é uma boa ideia, eu não sou boa com as palavras. Aí a Isabel fala bem assim: pega o telefone, coloca na orelha e fala: eu vou falar e você vai repetir. A Isabel pega o telefone, liga pro Cristiano e ele atende na hora. Aí ela coloca o telefone no ouvido da Rosana, a Rosana fica muda, ela não consegue falar. Aí a Isabel insiste: vai, amiga, fala. Aí ela: amiga, eu não consigo, eu tô nervosa. Aí nisso a Isabel pega o telefone, coloca a mão para tampar o microfone do telefone e ela fala tudo. E o Cristiano escuta, mas ele não percebe que é a voz da Isabel. Ele acha que é a Rosana que tá falando. A Isabel muda a voz, disfarça com o fone e fica um pouco abafada a voz. E o Cristiano não percebe que é a Isabel. A façanha. E a Isabel fala, 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 coloca tudo pra fora. O que eu escrevo, Cristiano, é menos do que eu posso dizer. E o que eu posso dizer agora é menos do que eu sinto por você. Tanta verdade se perde no caminho do coração ao cérebro, do cérebro à boca, da boca à mão, da mão ao papel. Agora eu quero que você saiba tudo o que eu sinto, sem perdas pelo caminho, sem desperdícios. Quero que você me percorra nos seus caminhos de volta, nos papéis ao coração. É aqui, aqui dentro que você tem que morar, meu amor. O Cristiano: Rosana, eu quero te ver agora. E a Isabel responde: então venha correndo. Me encontre na casa da Isabel. A mãe dela não está. Hoje eu quero ser sua, Cristiano. Venha me buscar. Ela atiça o primo e ele fica excitado. Aí o Cristiano vai correndo para casa da Isabel. A Isabel fala bem assim para Rosana: amiga, já falei tudo. Agora é só você agir. A Isabel sai de casa e quem aproveita é a Rosana. Rosana e o Cristiano no maior love. No dia seguinte, a Isabel vai para a escola, mas ela não entra na sala. Ela fica viajando na maionese, segurando seu fichário. E se você não sabe o que é um fichário, é um objeto que era muito comum que os alunos usavam no lugar do caderno. Vou pedir para colocar uma foto do fichário na edição. Cara, era muito comum nos anos 80, 90, 2000. No lugar do caderno, os alunos utilizavam o fichário. E o fichário ele é mais resistente que o caderno. Você tira a folha e coloca. Aí quando você utiliza as folhas, você meio que tira, guarda e você pode comprar mais folhas na papelaria. Como o fichário é muito grande, não cabe na mochila. Aí as alunas andavam com o fichário assim, sabe? Abraçado aqui na frente. E na mochila colocava os livros, a borracha, o lápis, a caneta. Enfim, a Isabel tá lá com seu fichário, tonta que só, sozinha, e aparece o Fernando. E o Fernando, ele insiste mais uma vez na Isabel. Menina, eu tô te querendo. Vamos ficar? Ele tenta criar uma conexão com ela, coloca a mecha atrás do cabelo, rola um clima, mas aí quem aparece? Brucutu. E aí você me pergunta, quem é Brucutu? Rapaz, eu não me lembrava da existência desse personagem, só quando eu tive que reler. Brucutu, eu acho esse nome muito engraçado. Ele é um inspetor-chefe que fica meio que dando esporro nos alunos, colocando todo mundo para dentro da sala de aula. A única descrição que temos do Brucutu é que ele é enorme e, em algum momento da vida dele anteriormente, foi carcereiro. É uma figura macabra, assim, a Isabel meio que tem medo dele. Brucutu chega, atrapalha o clima, vê os dois fora da sala de aula e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês deviam estar na sala de aula.
Aí eles tentam se justificar, mas não dá muito certo não. Brucutu fala, vocês vão levar advertência para a diretoria. Brucutu pega Isabel de um lado, Fernando do outro e arrasta os dois para a diretoria. E quando eles chegam lá na porta da diretoria, a professora Olga, ela é uma professora de filosofia, ela tá batendo na porta para tentar falar com a diretora. E do lado de dentro, ninguém atende, mas a porta tá trancada pelo lado de dentro. O Brucutu chega com Isabel e Fernando, esses dois aqui precisam tomar uma advertência. A professora Olga, a porta tá trancada, a diretora não quer abrir, tô aqui sozinha. E como o Brucutu é um inspetor, ele tem a chave, ele tira a chave, abre a porta. Quando eles chegam na diretoria, tá lá a terrível cena. E como a Isabel estava na frente, ela é a primeira a ver a desgraça. O corpo da diretora Albertina mortinho em cima da mesa. Todo mundo fica em choque, cara. Tipo assim, meu Deus, ela tá morta. E a diretora Albertina não tem também uma descrição física. A gente só sabe que ela é gorda. Ela tem mais de 120 quilos. E essa diretora sempre dizia que estava fazendo um regime, que ela precisava emagrecer. Lembrando que em momento nenhum a gente tem cenas com essa diretora, a gente só sabe pelo ponto de vista de outros personagens. Enfim, todo mundo fica em choque, a Isabel fica traumatizada, aí pensar que não chamam a polícia para resolver o caso. Isabel e Fernando, eles ficam presos porque eles se tornaram testemunhas. A polícia chega e começa os interrogatórios, porque fizeram uma autópsia e descobriram que a diretora, ela tomou cianureto. E a Isabel fica, cianureto. Eu vi uma pessoa entrar no laboratório e pegar um frasco de cianureto. Mas ela fica em silêncio, ela não fala nada. Aí o investigador começa a fazer interrogatórios, perguntar professor, aluno, as testemunhas. E uma coisa engraçada é que esse investigador também não tem nome. O detetive não tem nome, a gente não sabe o nome dele. Junta o pai da Isabel, a mãe da Isabel e o investigador. A trilogia de personagens sem nomes. Isabel e Fernando ficam presos, sendo interrogados pela polícia. E, cara, o que era para ser um drama adolescente sobre romance acaba se tornando uma história policial. Do nada é Shakespeare, agora é Agatha Christie. E como a porta do escritório estava trancada pelo lado de dentro, a polícia concluiu o caso dizendo que foi suicídio, porque não tinha como alguém ter matado a diretora. E 3 pessoas abriram a porta e viram o corpo. Não tinha como essa diretora ter sido assassinada. Será? Mas a Isabel ela começa a raciocinar. Não tem como isso ser suicídio. Porque semanas atrás aí eu vi alguém entrar no laboratório e pegar um frasco de cianureto. Mas em momento nenhum ela fala, ela guarda o que ela sabe para ela. Uma coisa legal que eu acho nesse livro é que os pequenos detalhes meio que dão dicas do que pode acontecer na frente. A mãe da Isabel vai buscar ela na escola. No outro dia, o Fernando faz uma visita na casa de Isabel. E como o Fernando sabia onde ela morava? Não sabemos. Irineu, você não sabe nem eu. Aí ele entra no quarto dela e ele vê o fichário dela aberto com um poema escrito. Ele lê o poema e fica tipo, que interessante. Mas o intuito dele fazer uma visita para ela era para perguntar por que ela tinha ficado surpresa, já que o investigador falou sobre o nome do veneno, cianureto. E a Isabel ficou surpresa, falou cianureto? Em algum momento ela pergunta, tipo, cianureto? Mas passa um pouco despercebido, mas o Fernando nota. E ele pergunta, por que você ficou surpresa quando o investigador falou o nome do veneno? Ele percebeu a expressão da Isabel. Além de bonito, carinhoso, alegre, o Fernando ele é inteligente, ele raciocina. A Isabel concorda com ele, mas em momento nenhum ela fala o que ela viu. Os dois discutem e o Fernando vai para casa. E a próxima cena é de uma conversa da Isabel e a Rosana conversando sobre o Cristiano. Lembra que a Rosana e o Cristiano se encontraram na casa de Isabel? Pois é, a mãe de Isabel chegou e topou os dois no flagra. E tipo assim, a Rosana levou uma bronca por estar se agarrando com um cara dentro da casa de Isabel. E a Rosana fala, eu vou casar com ele, meus pais querem que eu case. Mas a Isabel fala, mas você é muito nova, é só uma menina. E aí a Rosana responde, somos homem e mulher, perfeitamente apaixonados um pelo outro.
Rosana falando isso. Ela tem tipo 14, 15 anos de idade. Uma coisa que eu acho ruim aqui é que em algumas cenas tem só diálogos do personagem e não tem uma descrição do cenário. E a gente não sabe onde esses personagens estão. Se é na sala, se é na cozinha, se é no cinema. A gente não sabe, é só diálogos. A cena toda é só diálogos. Não sabe se tá de dia, se tá de noite. Entendeu? Isso deixa a obra um pouco pobre. Parece que o autor só se preocupa em colocar detalhes na parte do romance e na investigação policial. Nas outras coisas, dane-se. Não tem necessidade. Depois, a vice-diretora da escola, Virginia, ela assume o posto e meio que toma a frente da direção da escola. Ela chama Isabel para conversar e questiona se está tudo bem, porque ela viu um corpo morto, deve estar traumatizada, e ela demonstra estar preocupada com Isabel. Nesse momento, a Isabel pensa em falar que viu alguém de jaleco entrando e pegando um frasco de cianureto no laboratório. Mas ela pensa, pra quê? Não é muita coisa, não tem como provar nada. Ela guarda a informação só pra ela. Muito esperta. Muito. E Isabel continua sofrendo por amor, pela Rosana, o Cristiano. Junta tudo isso com o corpo morto da diretora, sem acesso a uma terapia, a Isabel fica deprimida e ela fica com o emocional abalado. E o que ela faz? Ela tenta pedir ajuda para a mãe. E ela pergunta: mãe, o que você faria se o seu grande amor estivesse apaixonada pela sua melhor amiga? A mãe da Isabel responde: é só uma menina de 14 anos. Não tem como você se apaixonar, esquece isso. E a mãe reclama da dor de cabeça. A gente não sabe o nome da mãe da Isabel, a gente não sabe a sua descrição física, mas tem uma coisa que deixa bem explícito do começo ao fim, é que a mãe da Isabel, ela sofre de enxaqueca. Ela reclama da dor de cabeça direto. A mãe da Isabel acaba não dando muita bola porque ela fala e tipo assim, ah menina, me deixa em paz, tô com dor de cabeça. A Isabel passa a noite chorando. Ela dorme e ela tem um sonho erótico. Isso mesmo. No sonho, a Isabel ela é uma princesa. E nesse sonho mostra ela criança, adolescente e um pouco mais velha, madura. E a cena do sonho é dela se banhando, sem roupa, no rio. Ela fica ansiando pelo príncipe. Aí chega um vilão do nada, e no sonho o vilão é o Brucutu. Ele chega, agarra Isabel, tenta abusar dela, Isabel se debate, mas aí um príncipe chega. O príncipe chega, pega o brucutu, tira ele de cima de Isabel, começa a bater nele, os dois tiram a espada e começam a duelar, e a Isabel fica encantada, ela fica assistindo a batalha dos dois. Pensar que não, o príncipe derrota o vilão. A Isabel se entrega pro príncipe e os dois se amam. No sonho. Já não era uma criança. Seus cabelos soltos desciam pelos ombros, apontando para os seios maduros, eretos, pedintes do carinho de uma mão masculina. Suas mãos desceram pelo corpo, contornando uma cintura estreita, um ventre reto e percorrendo uma pele eriçada. O que é isso? Excitada, úmida, acariciou-se as próprias coxas e demorou-se descobrindo ser mulher. O que ela estava fazendo? O quê? Sexo. Um calafrio gostoso percorreu-lhe a espinha, subindo até a nuca e espalhando-se pelo cérebro como se fosse um gostinho do chocolate que se derrete imensamente na boca. Pronta para o príncipe encantado que viesse, que a tomasse, que aspirasse seu perfume e a carregasse nua em seu cavalo branco. E esse foi o sonho de uma menina de 14 anos. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. No dia seguinte, a Isabel vai para a escola, mas ela fila a aula. E ela fica pensando no sonho. Ai, o sonho, o sonho, o sonho. E ela se senta embaixo de uma árvore e fica fantasiando as coisas. E ela tira um cochilo. E no sonho, ela lembra do brucutu tentando abusar ela. Aí ela acorda sentindo alguém me puxando e ela fica desesperada. Mas aí quando ela meio que acorda de uma vez, ela vê que é o Fernando. Amiga, você tá bem?
Aí os dois conversam, a Isabel pergunta, cara, você tá me seguindo? E ele tenta dar uma desculpa, mas ele não consegue. Ele fala, sim, eu estou te seguindo. Stalker. Como a Isabel tá mal, ela decide contar pro Fernando o que ela viu. E ela narra a cena todinha do laboratório. Ó, eu tava mal, deprimida, chorando no laboratório. Alguém chegou, pegou um frasco e saiu. Essa foi a cena. E quando o Fernando escuta, fala: tá, mas isso não prova nada. Alguém pegou o veneno, mas isso não tem como provar, não tem como incriminar alguém com isso. A Isabel fala: cara, sinto muito, foi o que eu vi. Fazer o quê? Nisso, os dois conversando, a Isabel olha para o lado e ela vê de longe o Brucutu escondido. O Brucutu estava escondido ouvindo a conversa. E ela fica apavorada, falando: Fernando, eu podia jurar que eu vi o Brucutu agora olhando pra gente. E o Fernando fala assim: tá louco, Isabel? Se o Brucutu tivesse olhando a gente, já teria vindo aqui dar um esporro na gente e dado uma advertência, porque a gente tá filando ala, esqueceu? A Isabel fica tranquila e ela meio que vira muito amiga do Fernando. E a Isabel continua deprimida, frustrada, Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. com o emocional abalado, e ela faz o quê? Ela liga pro pai. Aí ela fala: pai, preciso te ver, preciso conversar com você. Aí o pai tá trabalhando lá e ele fala: tudo bem, vamos dar uma volta ali, tomar um sorvete, comer alguma coisa que eu te escuto. Aí os dois se encontram, a Isabel fala que não tá bem, que tá mal, que tá deprimida, e o pai responde: tá. Ele dá um dinheirinho pra ele e fala: compra uma blusa que já já isso passa. Aí o pai de Isabel sai e Isabel fica com dinheiro na mão, tipo assim: ai meu Deus, cara, não é possível, ninguém me entende. Isabel guarda o dinheiro e vai pra casa. Quando Isabel chega em casa, a primeira coisa que ela faz, entrega o dinheiro pra mãe. E Isabel diz assim pra mãe: ó, pai deu um dinheirinho aí pra ajudar nas contas. E a mãe da Isabel para de falar mal do pai dela, né? Até a dor de cabeça dela melhorou. A noite chega e a Isabel fica sozinha na frente do espelho, o seu inimigo. Os dois brigam, a Isabel fica mal, ela abre a porta do armário e vê um tanto de remédio que a mãe usa para dor de cabeça. E quando a gente lê isso, a sensação que dá é que ela quer se matar. Olha o drama, uma menina de 14 anos querendo se matar por conta de amor adolescente. A Isabel tá sofrendo, ela pega uma caneta, um papel e ela escreve a última carta. A última carta, babado. E ela coloca tudo pra fora. Ela fala: ai, eu tô sofrendo, Cristiano, por conta sua. Ai, Cristiano, eu gosto de você, mas você gosta da Rosana. E ela escreve essa carta. Haja o que houver, do meu amor esse garoto foi o rei. Diga a ele que com o corpo e a cabeça eu sempre o amarei. A marca desta lágrima testemunha que eu amei perdidamente. Em suas mãos depositei a minha vida e me entreguei completamente. Assinei com minhas lágrimas cada verso que lhe dei, como se fosse confetes de um carnaval que não brinquei. Mas a cabeça apaixonada delirou, foi farsante, vigarista, mascarada. Foi amante, entregando-lhe com outra amada. Foi covarde que amando nunca amou. Ela escreve a carta, vai até o apartamento do Cristiano e deixa o envelope por baixo da porta. E ela volta para casa. E na volta, o Brucutu chega, pá, e pressiona ela contra a parede, literalmente. O Brucutu agarra Isabel, joga ela na parede de um prédio. A gente não sabe se é um prédio, se é uma casa. Enfim, o Brucutu chega, agarra Isabel, joga na parede e ameaça ela. As palavras do Brucutu foram: olha, mocinha, fica quieta, viu? Você acha que viu alguma coisa, mas você não viu nada. Ele ameaça Isabel. Aí chega um carro de um personagem figurante e liga o farol. Aí, com o farol, o Brucutu fica à mostra. Aí o Brucutu larga a Isabel e sai correndo. E a Isabel fica tum, 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 com o coração acelerado, apavorada, e ela vai correndo para casa. E quem foi esse personagem figurante que passou com o carro com o farol ligado? A gente não sabe. A Isabel fica raciocinando, cara. Por que eu fui ameaçada pelo Brucutu? Ele tá envolvido. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe quem é o assassino da diretora. Isabel vai pra casa, fica apavorada, sozinha, e ela lembra da professora Olga, aquela professora de filosofia que estava na frente da porta da diretoria batendo. A Isabel faz uma artimanha, ela liga pra escola pedindo o número da professora e ela consegue, não sei como,
Eu acho essa justificativa um pouco falha no roteiro da obra. Tipo assim, como é que ela tem acesso ao telefone de uma professora? Como é que essa escola deu, assim, de mão beijada, o telefone de uma funcionária? Um telefone particular. A Isabel liga para a professora Olga atende e pergunta: o que foi, Isabel? Isabel fala assim: olha só, a gente viu alguma coisa e, assim, a diretora não se matou, foi assassinato. Aí ela conta o que viu. Eu vi alguém de jaleco entrar no laboratório, pegar um frasco de cianureto. Aí o Brucutu me ameaçou. Assim, cara, eu tô com medo. Podemos conversar? Aí a professora responde: tá bom, vou ir para sua casa e a gente conversa. Professora Olga. Enquanto a professora não chega, a Isabela fica diante do espelho, brigando com o próprio reflexo, sofrendo. Gorda, feia, o reflexo gritando, tá? A Isabel, para. A Isabel perde a paciência, pega o pente e bate no espelho até quebrar um tanto de caco. Aí alguém bate na porta, Isabel sai do quarto e vai atender, já com um psicológico melhor, já com postura já formada. Quando Isabel abre a porta, tá a professora e um investigador. Isabel não estava esperando um investigador, só a professora. Ela fica com receio assim, mas acaba deixando os dois entrarem. Aí o detetive, a professora e a Isabel vão para a sala, eles sentam no sofá e começam a conversar. O investigador começa a fazer perguntas. E antes que a Isabel possa responder, a professora tira uma caixinha de bombons da bolsa e oferece para o investigador e para a Isabel. Alguém quer um doce? Eu tô tentando parar de fumar e o chocolate meio que me alivia. Chega um momento que ela faz uma piada de que prefere adquirir diabetes a câncer no pulmão. Mas ninguém ri, ninguém acha graça. A professora come o chocolate e o investigador começa a interrogar a Isabel, fazer perguntas. A Isabel lembra do Brucutu ameaçando ela e ela fica com medo. E dessa vez ela fala tudo. Ela fala que estava no laboratório chorando, que viu alguém entrar de jaleco, pegar um frasco. A ameaça do Brucutu, ela fala tudo. Aí o investigador fala: só pelo fato do Brucutu ter te ameaçado, ele já é um suspeito. Ele já está envolvido. Aí ele liga para a central de polícia e começa uma caça ao Brucutu. E o investigador começa a insistir na Isabel: quem é essa pessoa que você viu entrar no laboratório? Quem é? Quem é? E a Isabel fala: ah, eu não vi, eu estava sem óculos, eu estava chorando. E ela dá desculpa que estava chorando porque tinha tirado nota zero. O que não deixa de ser uma verdade, mas o motivo não era esse. Ela fala: eu estava chorando, eu estava escuro, eu estava sem óculos, eu não vi quem foi, não vi. Aí a professora interrompe os dois, fala: ah, não, vamos pressionar a Isabel, pobrezinha. Ela tá cansada, ela tá traumatizada. E como ela é menor de idade, o investigador não pode ficar insistindo. Aí o investigador e a professora saem da casa de Isabel e Isabel fica sozinha. A Isabel olha para a mesa e ela vê um bombom que a professora tinha deixado. Ela esqueceu um bombom. A Isabela pega um bombom e fica com fome, porque ela não tinha comido nada. Não almoçou, não jantou, e ela estava deprimida, frustrada, e ela estava com fome. Ela chega a levar o bombom à boca, só que ela não come. Nisso, o telefone toca. Ela atende e quem está do outro lado? O Cristiano. E o Cristiano fala assim: Isabel, a Rosana fez uma carta e ela deixou uma carta aqui para mim, mas essa carta não faz sentido. A Isabel fala: sim, o que que tem a carta? Você não gostou? Aí o Cristiano responde: não, eu gostei, mas essa carta tá diferente. Geralmente ela escreve uma carta se declarando, uma carta de amor. E essa carta aqui não faz sentido. Aí ele começa a ler um trecho. A Isabel fica assim, ó. Hum. A Isabel fica emocionada com as palavras. E sem querer, ela acaba recitando o poema juntamente com o Cristiano. O Cristiano de um lado, Isabel do outro. E nesse momento, o Cristiano saca que é a Isabel quem escreve os versos. Porque ela recita o poema juntamente com ele, frase por frase. Aí a Isabel pensa: meu Deus, o que, que eu acabei de fazer? Ele descobriu. Ela tenta disfarçar, mas ele saca. Nesse momento ele saca. A Rosana sempre fica quieta e você sempre escreve. É você que escreve. Nesse momento nem adianta mais mentir. E o Cristiano volta atrás. Ele fala: Isabel, é você quem eu amo, não é a Rosana. Eu gosto de que você escreve. Eu te amo, Isabel. Eu quero ficar com você. É, finalmente! Isabel escuta o que ela tanto queria ouvir. E com isso ela fica abalada. Ela fica com o emocional abalado, juntamente com
A depressão, ela cai no chão, tudo é demais para ela. E o Cristiano fala: Isabel, eu tô indo aí agora. E nesse momento, por algum motivo, a Isabel, ela acha que ela vai morrer. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O Cristiano me ama, a gente pode ficar junto, mas eu vou morrer. E no momento que Isabel tá lá, grogue, tonta, quase desmaiando, alguém entra na casa dela pela janela. E é ele. A Isabel sente ela sendo carregada no colo, ela sente o beijo e a correntinha. Aí ela pensa, Cristiano veio me salvar. Cristiano veio me salvar, mas agora é tarde porque eu vou morrer. E aí a Isabel, ela lembra do bombom que ela pegou para comer. E ela começa a raciocinar. A bruxa má envenenou a maçã para dar para Branca de Neve. É o bombom que tá com veneno. E ela começa a fazer referências às histórias clássicas. E durante o desmaio, a Isabel soluciona todo o caso, todo o mistério. A diretora Albertina, ela comeu o bombom envenenado, por isso que ela morreu. O brucutu foi pegar duas pessoas para serem testemunhas, e por coincidência, essas pessoas eram eu e o Fernando. O brucutu abriu a porta e a gente encontrou o corpo da diretora. Logo foi suicídio. Mas aí alguém pegou a casquinha de bombom que estava em cima da mesa. A diretora Albertina vivia falando que fazia regime, mas ela não resistiu a um bombom que estava em cima da mesa. Ela comeu e morreu. Aí alguém chegou e pegou a casquinha de bombom. Pronto, é isso. Mas eis a questão, quem pegou a casca do bombom? Mas aí a questão, quem pegou a casca do bombom? Não tinha ser como o brucutu, porque ele estava com a Isabel e o Fernando, agarrando os dois. Alguém foi lá e pegou a casca do bombom. Quem é que estava lá junto com eles? A professora Olga. É isso, Cristiano, a professora Olga, ela que matou a diretora Albertina. A Isabel, ó, solucionou o caso todinho enquanto estava pertinho de morrer. E ela tenta falar isso em voz alta, só que ela não consegue, porque ela tá grogue. Aí a ambulância chega para socorrer Isabel e Isabel é levada às pressas ao hospital. E Isabel ela tenta falar em voz alta e ela não consegue e ela fica nessa angústia. E a gente que é leitor também fica angustiado e enquanto a Isabel é socorrida pelos médicos, as próximas cenas são de outros personagens. O foco da história sai da protagonista para os personagens coadjuvantes. Temos a cena do Cristiano apavorado no corredor, brigando com os enfermeiros. A gente vê a mãe da Isabel desesperada, com medo de perder a filha. E tem a cena de uma médica tentando descobrir o que a Isabel tomou para tentar aplicar um antídoto e reverter o efeito. Depois a Isabel acorda, ela está no quarto do hospital, sozinha, já consciente. Porém, ela não consegue falar. Ela sabe o que está acontecendo, sabe o que houve, mas ela não consegue falar em voz alta. Aí a médica entra no quarto para atender a paciente. E quem é essa médica? A professora assassina. A Isabel entra em pânico porque a professora vai terminar o serviço, porque a Isabel tinha saído viva. E a professora começa a falar tudo, que ela matou a diretora, que ela matou o brucutu. Nesse momento a gente descobre que o brucutu foi morto. Ele sabia demais, ele ameaçou Isabel e isso foi uma burrice. Aí a diretora teve que matar ele. Que ela ficava meio que às sombras da diretora perfeita. E tipo assim, na verdade, a professora, ela é doida, doida, doida. E a Isabel fica apavorada porque ela sabe que agora ela não escapa, né? Ela vai de arrasta. A professora pega uma injeção e coloca um medicamento para matar a Isabel. E aqui a gente descobre que a Isabel ela não chegou a comer o bombom. Se ela tivesse comido o bombom cianureto, ela teria morrido na hora. Na verdade, ela tomou a medicação da mãe. Aí juntou a medicação forte com o fato dela não ter comido nada e ela desmaiou. Aí a médica que foi à farmácia para tentar descobrir o que a Isabel tomou, na verdade, ela queria pegar mais medicamento para dar uma dose maior para matar a Isabel. Aí a professora assassina já tá com a seringa para matar a Isabel. Ela meio que pretende fazer isso aplicando a injeção no cabelo para não deixar marcas. Se ela colocar no braço ou se colocar no soro, vai perceber que alguém assassinou ela. Essa professora, ela tem uma mente, tipo, brilhante para arquitetar os planos. Ela sobe em cima de Isabel, começa a aplicar o medicamento, Isabel sente a medicação entrar em suas veias, mas aí alguém chega, bate na cabeça da professora e a professora cai em cima de Isabel. E o plano dá errado.
A Isabel consegue ver tudo isso antes de desmaiar e ficar inconsciente. E quando a professora cai em cima de Isabel, a cena é revelada que, na verdade, era a vice-diretora Virginia. Plot twist. Na verdade, não é um mega plot twist. Tem apenas duas professoras, a professora Virginia e a professora Olga. Pelo fato da Isabel estar esperando a professora Olga, a gente acha que é ela que está com o investigador, mas na verdade é Virginia. Mas em momento nenhum fica claro o nome de quem está, só fala a professora. E nesse momento a gente descobre que a Isabel se enganou. Ela acertou todo o mistério, mas errou o assassino. E como disse, tinha duas professoras, Olga e Virginia. E por que a Isabel justamente desconfiou da Olga ao invés da Virginia? Não sabemos. Tá aí uma coisa que fica meio que jogada assim, sem explicação. Isabel acorda e a primeira visita que ela tem é ele, o Fernando. A Isabel fica assim, eu não queria que a primeira visita fosse você, mas tudo bem. Isabel recebe ele traz um buquê de flor, todo lindo, simpático. E o Fernando, ele conta tudo. Ele conta que chegou para ajudar a salvar a Isabel, juntamente com a ambulância e a professora Olga. Aí o Fernando chega e fala tudo, que foi ele que achou a Isabel trancada dentro de casa. Ele entrou pela janela e ajudou a socorrer ela. Porque em momento anterior, a Isabel tinha ligado porque queria conversar com o Fernando, mas ele não estava na livraria. E ele conta os motivos da vice-diretora Virginia ter matado a diretora Albertina. A vice-diretora Virginia era amiga da diretora Albertina, mas essa amizade meio que virou uma obsessão e a vice-diretora ficou doidinha de pedra. E ela tinha indícios de desequilíbrio mental. E ela arrastou o Brucutu da seguinte forma. O Brucutu tinha dívidas. E o que a vice-diretora fez? Falou bem assim: olha só, a diretora Albertina tem um dinheiro ali na gaveta. Por que você não pega e paga suas dívidas? Ela fez a cabeça dele e assim ele fez. O Brucutu foi lá, roubou a diretora Albertina. E depois que Brucutu roubou, a vice-diretora falou assim: em algum momento ela vai descobrir que você roubou. O único jeito é matando ela. Como a Virginia era a única que sabia do segredo do Brucutu, ela meio que tinha ele na palma das suas mãos. E adivinha? O dinheiro não era da diretora Albertina, era dela mesmo. Ela que colocou o dinheiro na gaveta da diretora. Aí fez a cabeça do Brucutu pro Brucutu ir lá e pegar. Mas aí o Brucutu estava apavorado, foi ameaçar a Isabel, ele sabia demais. Aí a vice-diretora pensou, vou ter que dar um sumiço nele. Aí o Brucutu foi encontrado dentro do quarto com a caixinha de bombom, mortinho. Ela matou ele da mesma forma que a diretora. E nessa conversa com o Fernando, ela fala que tentou dizer que o bombom estava envenenado. Ela fala das suspeitas de tudo, mas ela diz que sabia que não estava sendo ouvida. Aí o Fernando devolve: Isabel, você falou tudo. No momento em que você estava dopada, você falava. E, tipo assim, todo mundo que estava escutou. O detetive ficou impressionado com você e com a sua capacidade de raciocinar rapidamente, ainda mais naquele estado. Ou seja, Isabel falou, foi ouvida, só que ela não tinha certeza por conta do efeito da medicação. E aqui a gente descobre que o Fernando, que entrou na casa da Isabel pela janela e salvou ela, e ajudou ela. A Isabel aproveita e fala: Cristiano, você é um cara muito legal, mas eu tô apaixonada pelo Cristiano. E o Fernando responde: realmente, você só fala nele. Até quando você tava delirando, você só falava nele. Já que você tá tão apaixonada por ele, é melhor você dizer isso pra ele. Aí o Fernando sai do quarto, deixa Isabel sozinha. E quem chega no quarto? O Cristiano. Finalmente os dois ficaram juntos. E agora que Isabel vai ficar com o Cristiano. Não. E o Cristiano se declara. O Cristiano fala que quer ficar com a Isabel, que quer amá-la, que os dois vão ficar felizes. E Isabel escuta mais uma vez o que ela tanto queria ouvir. Mas a Isabel começa a sentir que tem alguma coisa errada, sabe? Sabe quando você quer muito uma coisa, e finalmente consegue essa coisa, você meio que não liga pra ela porque chegou na hora errada? Pois é. Isabel com Cristiano. Ela ficou delirando pelo Cristiano o livro inteiro, e quando chega no final, ela não quer mais ele. Porque não faz mais sentido. Isabel percebe que ele gosta do que ela escreve. Ele gosta dos poemas, não dela. E Isabel quer ser amada por completo. Isabel usa metáforas e fala pro Cristiano bem assim: você gosta da obra e não do autor.
Igual essa galera que gosta de Harry Potter, mas odeia a J.K. Rowling. E Isabel fala, quando você tava com Rosana, você beijava ela, você amava ela, entendeu? Então, as cartas é o de menos, você tem que ficar com Rosana. E Isabel dispensa o Cristiano. O Cristiano insiste. Ele usa o charme dele. Ele sabe que ele é bonito, ele sabe que encanta. E ele tenta beijar Isabel. E quando ele agarra ela, Isabel tenta empurrar ele e toca no peito. No momento que Isabel toca no peito, ela não sente a correntinha que ele usa. Isabel pergunta, ué, Cristiano, cadê a sua correntinha? E o Cristiano responde, Isabel, eu não uso correntinha. E a cabeça de Isabel fica tipo, meu Deus do céu, eu beijei um cara que usa correntinha na festa. Quando eu desmaiei, alguém me beijou e esse alguém usava uma correntinha. Se o Cristiano não usa correntinha, só pode ser ele. Isabel levanta da cama e ela começa a correr igual uma louca pelos corredores do hospital. E no pátio do hospital tá o Fernando. E Isabel se atira nos braços do Fernando e ela fala, Fernando, eu preciso te dizer. E o Fernando responde, quietinho, Isabel, você já falou demais. E os dois se beijam. E durante o beijo maravilhoso, perfeito, Isabel sente a correntinha. E uma chuva começa a cair, os dois se molham e o livro acaba como um episódio de Grey's Anatomy. Que obra genial, que obra fantástica. O maior plot dessa história não é sobre o assassino da diretora, e sim sobre o cara que a Isabel ama. Ela fica idolatrada pelo Cristiano e ela nem percebe que o Fernando estava ali o tempo todo. Que foi o Fernando que ela beijou, que foi o Fernando que socorreu ela, que foi o Fernando que estava com ela todo esse tempo. E mais uma vez, que obra fantástica, que obra sensacional. E agora vamos para algumas curiosidades sobre a obra. A primeira edição dessa obra foi publicada em 1985 pela editora Moderna. E no ano seguinte, em 1986, a obra ganhou o prêmio de melhor livro juvenil pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Como tem muitas edições, tem várias capas, e a mais recente é essa aqui azul. A Marca de uma Lágrima é uma releitura de uma obra clássica. Isso mesmo, uma peça de teatro chamada Cyrano de Bergerac. Essa peça é de um autor francês chamado Edmond Rostand. Não sei se falei os nomes certos. E a peça estreou pela primeira vez em 1897. Caraca, é bem antiga, hein? Foi há 84 anos. Pedro Bandeira falou que gosta muito dessa peça e se inspirou bastante para poder escrever A Marca de uma Lágrima. A base da história é basicamente a mesma. Um personagem que escreve cartas em nome de outra pessoa para conquistar alguém. Seguinte, tem uma pessoa que eu tô afim, só que eu não sei me expressar, não sou bom com as palavras. Escreve uma carta aí, escreve uns versos. Essa pessoa vai gostar. Faz aí pra mim, por favor. E essa é a fórmula. Em Cyrano de Bergerac, a obra original, não seria diferente. Cyrano, ele é um espadachim, só que ele é narigudo e se acha feio. E ele é um espadachim muito talentoso. Ele tem coragem, ele luta bem. E além disso, ele é um poeta, ele escreve bastante. E o Cyrano, ele é apaixonado pela Roxane. Roxane, Rosana. Sentiu semelhança? Enfim, o Cyrano é apaixonado pela Roxane. Mas por conta do seu nariz desfigurado, ele acha que ela não pode amar ele por conta disso. E ele nunca se declara. Já o rival do espadachim Cyrano se chama Christian. Ó, Christian, Cristiano, entendeu? Já o Christian, ele é bonito, só que ele não é bom com as palavras, ele não sabe se comunicar. Aí os dois, tanto o Cyrano quanto o Christian, entram em um acordo para o Cyrano escrever cartas para a Roxane em nome do Christian. A Roxane fica apaixonada pelo Christian, mas na verdade ela ama o que ele escreve. Cyrano de Bergerac foi um sucesso nos teatros e teve uma adaptação com aquele ator Peter Dinklage. Eu não posso falar porque eu não assisti. E uma novela da Globo também pegou essa mesma fórmula. Quem lembra de O Cravo e a Rosa? Tinham 3 personagens que faziam basicamente a mesma coisa. O professor Edmundo, Heitor e Bianca. O Heitor era interpretado pelo Rodrigo Faro e a Bianca pela Leandra Leal. Na história da novela, o professor Edmundo escrevia cartas para Bianca, mas quem levava os créditos era o Heitor. O professor Edmundo era apaixonado pela Bianca, só que ele não falava nada, né? Porque ele era mais nova, ele era professor.
Já o Heitor, ele é bonitão, forte, bem, sabe? E a Bianca, ela fica encantada pelas cartas que o Heitor supostamente escreve. Eu já não amo mais o Heitor só por causa dos beijos e dos abraços, mas sim por causa das cartas que ele me escreve. As cartas? Você ama o Heitor por causa das cartas? Confesso que essa novela não é da minha época e eu assisti quando teve a reprise. Não vale a pena ver de novo. A terceira curiosidade, já tentaram censurar esse livro. Teve até notícias nos jornais. Os livros do Pedro Bandeira são adotados pelas escolas públicas e privadas. Eu mesmo conheci o autor através dessa forma. A professora de português pedia pra gente ler um livro, fazer um resumo e apresentar um trabalho. E a primeira vez que eu li esse livro foi com essa capa. Essa capa é a mais tradicional. Provavelmente é essa capa aqui que você vai encontrar na biblioteca da sua escola. O grande problema é que, em 2016, na cidade de Belo Horizonte, o pai de uma aluna do Colégio Santa Maria, um colégio católico de BH, pegou o livro que a filha estava lendo para ver o conteúdo. E ele ficou um pouco chocado. Por que será, hein? Ele achou o livro um pouco erótico demais para uma menina de 12 anos ler. Esse pai convocou outros pais da escola e fizeram um abaixo-assinado para tentar tirar o livro da escola. Deu mal auê, saiu no jornal. Inclusive, eu estou lendo essa matéria pelo jornal O Tempo. O jornal entrou em contato com a editora Moderna para saber sobre o livro e a editora Moderna falou: a faixa etária para esse livro aqui é de 12 anos, então tudo bem. Se você ir a uma biblioteca pública, você vai encontrar esse livro com facilidade. No site da editora Moderna, você vai achar a ficha catalográfica do livro e a faixa etária está lá para leitores a partir de 12 anos de idade. Do 8º ao 9º ano do ensino fundamental, o que antes era a 7ª e 8ª série. Ou seja, a editora Moderna falou assim, não tem nada demais, isso aqui crianças de 12 anos podem ler. Eu cheguei a ler outras coisas sobre esse caso, mas como não são de fontes seguras, eu achei melhor não divulgar aqui para não espalhar fake news. Tá, mas o que eu acho sobre isso? Quero deixar claro que isso aqui é a minha opinião, tá? O que eu vou falar aqui agora é a minha opinião. A primeira vez que eu li esse livro, eu tinha 14 anos, mas a minha mentalidade era de uma criança de 10, e eu não conseguia ver maldade nas coisas. A segunda vez que eu fui ler esse livro, eu tinha uns 18 anos, e eu já, cara, saquei a sacanagem, entendeu? Gente, tem muito erotismo aqui, tem muita cena picante. Eu não acredito que uma criança de 12 anos tem que ler esse tipo de coisa. E eu acho que a faixa etária desse livro deveria ser mudada para mais de 16. Mas eu também não acho que esse livro deve ser censurado, cara. Eu sou muito fã do Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira, ele fez uma geração de leitores. E eu não concordo com censura, chegar a banir o livro da biblioteca. Eu acho que as coisas não funcionam assim. Eu acredito que falar de sexualidade é uma coisa. Agora, censurar, banir, eu acho que isso não é certo. Eu espero que eu tenha deixado a minha opinião bem clara. Eu concordo que esse livro não é para crianças de 12 anos, mas banir os livros, cara, isso é censura. Isso é coisa de Hitler. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, clique em gostei. Comente aqui qual o próximo livro do Pedro Bandeira que merece um resumão. E vou te falar uma coisa, foi muito nostálgico relembrar essa história, reler, fazer esse resumo. Dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho. Mas, cara, vale a pena. Tchau, tchau.